Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, eu quero falar com você que está com uma conta no Google Ads suspensa por software malicioso ou você que está com anúncios reprovados no Google Ads por site comprometido. Danilo, por que minha conta ela foi suspensa por software malicioso? Danilo, por que meus anúncios eles foram reprovados e está lá aparecendo site comprometido? Ô Danilo, eu preciso de anunciar. Como que eu consigo reativar a minha conta que está suspensa lá por software malicioso? Como que eu consigo requalificar os meus anúncios que estão reprovados por site comprometido? Ô Danilo, aonde que veio esse problema? O problema está no anúncio, está na palavra-chave? Tá onde, Danilo, o problema da reprovação? Aonde que está? Como que eu infringi a rede de publicidade do Google para poder suspender a minha conta? Eu trabalho numa área, Danilo, que é super tranquila de se rodar dentro do Google. Não trabalho, por exemplo, com nichos black. O porquê que eu fui suspenso? O porquê que o meu anúncio ele foi reprovado? E como que, Danilo, agora que eu entendi por que eu fui suspenso, agora que eu entendi o porquê que os meus anúncios foram reprovados, como que eu consigo requalificar meus anúncios? Ô Danilo, como que eu consigo reativar a minha conta? Bom, no conteúdo de hoje, nós entenderemos o porquê que conta foi suspensa, porquê que anúncio foi reprovado. E claro, segundo ponto, como que nós buscaremos reativar nossa conta? Como que nós buscaremos requalificar os nossos anúncios que foram reprovados por site comprometido? Se você ficar comigo até o final deste conteúdo, você entenderá com toda certeza o porquê que os seus anúncios foram reprovados, o porquê que a sua conta ela foi suspensa, caso tenha sido, e claro, também, mais importante inclusive de entender o porquê, é como buscar requalificar esses anúncios, ou como buscar reativar esta conta. O primeiro ponto que nós devemos aqui compreender, eu e você e eu, Danilo e você, é o porquê que eu escolhi dois temas em um. Porque aqui nós vamos falar sobre software malicioso, que dá a suspensão da conta. E nós falaremos sobre reprovação de anúncio por site comprometido. Por que eu trouxe dois conteúdos em um? Explicando para você rapidamente, porque são assuntos muito sinérgicos. Inclusive, se na sua conta você tiver vários anúncios reprovados por site comprometido e você não equacionar, não solucionar a problemática, logo sua conta será suspensa. E será suspensa por software malicioso. E aí eu digo para ti, caso você ainda não saiba, é bem menos ruim você ter uma reprovação de anúncio do que você ter uma conta suspensa. Basicamente, a reprovação de anúncio é como se, por exemplo, alguém que lhe criou, seu pai, sua mãe, dissesse para você assim, ó, eu tô te avisando, se você continuar fazendo isso, você vai ver. Olha, você vai ver se você continuar fazendo isso. Isso é a reprovação. Aí você, como uma pessoa assim, boazinha, né, fala, não, realmente agora eu vou pro caminho correto aqui, não farei mais isso. E aí você vai lá e passa a seguir as políticas da sua casa. E a partir desse momento, então, você está requalificado, tá? Agora você pode também ser rebelde, falar assim, eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo isso daqui mesmo, tá? E você então vai continuar tendo reprovações. E a partir desse momento, então, o que pode acontecer? Você pode ser suspenso, a sua conta pode ser suspensa. Basicamente, o seu problema aqui, fazendo essa analogia aqui, era deste tamanho, agora virou deste tamanho, bem maior. Então, a reprovação de anúncio, ela é um indicativo de que você está infringindo as políticas do Google, mas o Google ainda está te alertando, ele está te dando uma segunda chance para que você possa corrigir. Não corrigiu, aí é suspensão. E ponto importante, a suspensão não é da conta em si, porque tem pessoas que pensam assim, minha conta foi suspensa, agora eu vou criar outra. Legal, se você colocar os mesmos dados de pagamento ou o mesmo site, qualquer item que o Google consiga rastrear, sua próxima conta também será suspensa. E muito provavelmente aí será suspensa por fraude em sistema. Mas aí fica para outro conteúdo. Bom, o que eu estou querendo dizer para você? A suspensão ela é a nível de consumidor, a nível de usuário. Então, se o Danilo teve a conta suspensa, não foi a conta com o ID 1, 2, 3, 4, 5. Foi, na verdade, o Danilo Mazzucchin que foi suspenso do Google. A partir desse momento, o Danilo Mazzucchin não pode mais rodar no Google Ads, tá? Então, parte-se já deste princípio de que, se tiver com o anúncio reprovado, vamos buscar o quanto antes requalificar estes anúncios. Beleza? Eu falo com muita propriedade, com muita tranquilidade sobre suspensão de conta e reprovação de anúncio no Google Ads, porque aqui dentro da Mazzucchin nós fazemos consultoria para empresas que estão com anúncios reprovados e estão com contas suspensas. A partir desse momento, então, eu já vi de tudo que você possa imaginar. Se você também procurar um pouquinho aqui no canal do YouTube, você vai encontrar vários vídeos que eu falo, inclusive vídeo já de 4 anos, 2 anos, que eu falo sobre suspensão de conta e reprovação de anúncio. Se você for no Google pesquisar alguma coisa sobre fraude em sistema, práticas comerciais inaceitáveis, muito provavelmente um dos resultados sairá alguma coisa de Mazzucchin, seja de YouTube, seja de blog. Justamente porque nós falamos muito e fazemos esse trabalho, seja para nossos próprios clientes já de gestão de tráfego ou outros que nos contratam justamente para fazer esse tipo de consultoria, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos compreender sobre software malicioso. Falaremos sobre suspensão de conta por software malicioso, depois eu vou entrar na parte, eu vou associando na verdade os assuntos, que no caso é sobre a reprovação de anúncio por site comprometido.
Legal, então vamos lá. Vamos entender o porquê que uma conta ela é suspensa no Google por software malicioso. Tem alguns motivos, tá? Para que o Google possa fazer essa suspensão. Ligeiramente é quando o Google detecta que existe um vírus dentro do seu site, dentro de sua hospedagem. Ai, Danilo, mas olha, eu não tem nenhum vírus no meu site, não. Calma, calma. Essa relação de não tem nenhum vírus, porque eu vi que não tem nada, meu site está com um comportamento normal. Daqui a pouco eu vou mostrar para você ferramentas as quais você poderá, inclusive uma ferramenta do próprio Google, ao qual você poderá colocar o teu site e você poderá verificar se de fato ele tem vírus ou não. Basicamente, quando você é suspenso com software malicioso, como o próprio nome já coloca, software malicioso, o Google ele entende que dentro do seu site, em alguma página do seu site, existe, ou todas as páginas, existe um atacante, existe um software, ao qual é um malware, e esse software ele vai visar realizar algum tipo de ação que gere algum dano para quem acesse esse site. Talvez você já tenha tentado acessar algum site qualquer e apareceu, imagina que ela no navegador no Google Chrome, e apareceu esse site não é seguro. Você realmente deseja acessar esse site? E aí isso pode acontecer por alguns motivos. Tanto que, de fato, pode ser um vírus, um malware, que foi instalado no seu site, tá? E aí realmente foi algum atacante, algum cracker que fez a instalação, tá? Dentro do seu site, e a partir desse momento, então, talvez você não tenha culpa alguma, a sua única culpa é que você não colocou segurança suficiente no seu site. Imagina que você tem um site, por exemplo, que ele é um site um pouco mais robusto, que tenha banco de dados, aí tenha formulário para a pessoa cadastrar, tem vários atacantes dentro da internet que visam fazer com que eles possam entrar no seu site, ter agora acesso a toda a programação do seu site, para que quando as pessoas elas forem, por exemplo, uma loja virtual, elas forem colocar os dados de cartão de crédito, vai colocar CPF e assim por diante, ele vai pegar, vai coletar essas informações. A partir do momento que ele coleta essas informações, ele vai fazer compras com esses cartões de crédito, com esses dados pessoais dessas pessoas. Então, o seu site ele pode ter sido invadido e você talvez nem saiba, não tenha ideia do porquê o seu site, ou na verdade nem do porquê, você não tem ideia que o seu site de fato ele foi invadido. Em lojas virtuais isso acontece muito. Por isso que é sempre bastante recomendado que quando você tiver que trabalhar com uma plataforma, um site, que ele vai pedir dados sensíveis do consumidor, como por exemplo dados de cartão de crédito, dados pessoais, que você implante bastante segurança. Aí você fala assim, Danilo, meu site não é de e-commerce, meu site não pede informações sensíveis, mas eu fui suspenso por software malicioso. Será que realmente algum atacante, algum cracker entrou no meu site, invadiu, mas só por nada? Não tem motivo nenhum? Vou dizer para ti que pode acontecer, mas também tem um outro fator. Simplesmente você pode talvez estar com SSL desatualizado. O que é SSL, Danilo? O SSL é o certificado que vai lhe permitir você ter um acesso, uma navegação, o consumidor, na verdade, ter uma navegação mais segura, que você vai utilizar o HTTPS. Então você tem que ter o SSL instalado para que você tenha a possibilidade do consumidor navegar no teu site de maneira mais segura. Por exemplo, aquela tela vermelhinha que eu falei para você que por vezes aparece quando você está utilizando o Google Chrome, você vai acessar um site e o Google diz assim, esse site não é seguro, você deseja continuar mesmo assim a navegação? Muitas vezes acontece, não é porque tem vírus lá na hospedagem, porque tem vírus no site, simplesmente é porque por vezes expirou o certificado de SSL. Então agora eu já vou começar a fazer paralelos, tá? Entre o problema e a solução. Se você detectou que o teu site ele não está com HTTPS, o SSL ele expirou o certificado dele, o que você pode fazer? Converse com a sua empresa de hospedagem para que a sua empresa de hospedagem possa renovar o SSL. E a partir do momento que ele renovar o SSL, aí sim você não mais estará infringindo as políticas do Google. Daqui a pouquinho nós falaremos mais em si sobre como requalificar o anúncio, como reativar a conta, mas ponto importante é que você já precise fazer essa simetria, esse paralelo aqui. O problema que aconteceu, todo problema que eu detectar, depois eu vou ter que informar para o Google. Google, eu detectei que o problema era esse. Google, eu trouxe essa solução, eu já resolvi esse problema. Então olha só, eu já trouxe para você que o teu site ele pode estar invadido. Aí você fala, Danilo, mas como que eu vou ter a certeza que o meu site está invadido? Eu vou lhe explicar. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar minha tela com você, eu vou mostrar alguns softwares que nós possuímos, que você pode colocar dentro desses softwares, inclusive no próprio Google, que ele vai buscar detectar se existe algum problema no teu site. Tudo bem? Falei para você referente à parte do que? O SSL que ele não está, que o certificado já foi expirado, então você está sem o HTTPS. O HTTPS ele não está válido mais. Então você pode ter esse problema de site comprometido ou inclusive de software malicioso, sua conta ela ter sido suspensa.
Outro ponto que pode acontecer também, principalmente para quem utiliza o WordPress e outras plataformas que utilizem plugins, é você estar com alguns plugins desatualizados, tá? Então, se você tiver algum plugin desatualizado, possa ser que esse plugin ele seja um plugin a nível de código falando que tenha brechas de segurança. O robot do Google ele vai passar pelo teu site, ele vai ler o que ali está acontecendo, ele vai enxergar essa brecha de segurança, possivelmente, inclusive, ele vai entender que esse código ele não deveria existir ali, e então ele, como uma prevenção, já irá, aí geralmente é quando é site comprometido, não é suspensão por software malicioso, mas ele vai colocar lá o seu anúncio como site comprometido, para evitar algum tipo de dano ao consumidor final. Então, você que utiliza também WordPress, dentre outras plataformas, que você vai inserindo o código dentro do seu site, você tem que prestar bastante atenção se esses plugins eles estão atualizados ou não. Eu vou um pouco além. Você também que é a menor parte, né? Que tem um site que ele é exclusivo, tem um programador que criou para você, tem que tomar cuidado também com as boas práticas de programação desse programador. Se ele não utilizou boas práticas na criação do teu site, ou ele até utilizou, mas ele já criou há 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode também existir brecha de segurança. O robot do Google pode passar pelo teu site, ler o código do teu site, entender que é um potencial site a ser invadido e que, obviamente, poderá gerar prejuízo para o consumidor final, e então reprovar o seu anúncio também, citando que o seu site está comprometido, existe brecha de segurança. Logo então, quando isso acontece, o que nós falamos aqui? Só vamos pontuando. Nós falamos agora sobre 3 itens diferentes, né? 3 possibilidades. Nós falamos que o site realmente ele pode estar invadido, pode ter um malware, pode ter um vírus, ou vírus no plural, alguns vírus lá dentro do teu site, tá? Com objetivos diferentes. Geralmente, pela minha experiência, os vírus que eles instalam são vírus de captura, são malwares. Então as pessoas, quando colocam as informações, esse vírus ele vai capturar essas informações. Segundo item que eu falei para você pode simplesmente estar com SSL, com certificado expirado. E o terceiro item que eu trouxe agora para você foi a desatualização do código da sua plataforma, a desatualização do código do teu site. O teu site ele tem brechas de segurança e a partir desse momento o Google ele entende que ele é um site que com altamente que tem uma possibilidade muito alta de fazer com que o consumidor final sofra algum dano. Por isso que ele vai reprovar o seu anúncio como um site comprometido. Tudo bem? Bom, quando nós entendemos esses 3 pontos aqui, se nós detectarmos que nós estamos infringindo, isso está acontecendo em um dos 3 pontos, realmente nós nos enquadramos, agora nós temos que buscar as soluções. Antes de nós buscarmos as soluções, só quero falar de mais um item para você. Ponto muito importante. Imagina que você seja uma empresa que você venda software, que você comercialize software. Se você não explicar o que faz esse software, se você não explicar de uma maneira que o Google, o robot do Google, a inteligência artificial do Google possa olhar o teu site e entender qual é o propósito do mesmo, e obviamente esse propósito ele não pode ser, por exemplo, você está lá colocando para a pessoa poder baixar um software que vai capturar a tela, um software de monitoramento. Se você for colocar esse tipo de informação, mesmo você estando ali comercializando esse tipo de software, você pode ter a sua conta suspensa por software malicioso. Você que é uma empresa que tem software, que comercializa software e é um software de captura de tela. É um software que funciona ali, entre aspas, como se fosse um trojan, como se fosse, enfim, um malware, tá? Então você não pode anunciar esse tipo de software. Eu vou dizer para você o seguinte, até existe a possibilidade de você conseguir anunciar o software que você criou, mas você tem que utilizar uma copy diferente, você tem que utilizar um texto diferente, um texto mais genérico. Se, por exemplo, uma das funcionalidades do seu software for o monitoramento do consumidor, e você explicitar que é o monitoramento do consumidor, a inteligência artificial ela pode entender que é um vírus, tá? E a partir desse momento sua conta ela pode ser suspensa por software malicioso. Você quer um outro ponto? Que também você pode, olha só, tô listando várias possibilidades, hein? Vai prestando atenção aí, vai anotando para poder ficar o que tem simetria com você ou não. Outro ponto que acontece também, que eu já peguei inclusive aqui dentro da Mazuquim, que o site ele não tem nada a ver, não vende software, nada disso, é uma outra área qualquer. Por exemplo, é uma loja virtual e ela tem um aplicativo, tem um app. Só que quando foi colocar para baixar o app, ao invés de colocar o link original para baixar o app, colocou antes esse link para poder encurtar o URL, colocou essa URL em algum site encurtador, Bitly, qualquer site. O Google ele pode entender também que existe um redirecionamento para um outro site antes de ir para o software que você realmente deseja que o seu potencial consumidor baixe. Então, o que eu vou indicar para você? Que você não coloque esses encurtadores de URL.
tá? Não coloque encurtador de URL para fazer com que a pessoa realize a ação de valor que você deseja. Agora eu vou trazer um outro ponto para você. Além do encurtador, tem um outro item. Imagina que você colocou um link e para um site, para um blog, enfim, para qualquer plataforma, para um aplicativo, aonde nesse aplicativo, nesse site ou nesse blog que você, no seu site, só tem um link lá para ele seja um site que esteja comprometido, um site que esteja com vírus. O seu site não tem vírus, a sua hospedagem não tem vírus, mas você colocou um link para um blog, por exemplo, um artigo, e nesse artigo, nessa página, ela está comprometida, está infectada. Automaticamente, você também será punido, porque você está propagando uma URL de um site que ele está com vírus. Então, você toma muito cuidado também nas URLs que você coloca, nas URLs que existem dentro do seu site. Danilo, olha, eu assisti o seu vídeo, assisti o seu conteúdo até o final, eu passei nos softwares que você me falou, não tem vírus nenhum sendo apontado, então qual que é o problema? Talvez o problema seja que tenha um link que esteja para um aplicativo, para um artigo de blog, como eu citei, para um site qualquer, e lá sim ele esteja comprometido. Eu vou até um pouco além também com você. Se você apontar um link para um site, onde nesse site ele não está comprometido, mas ele tenha um link para uma plataforma, por exemplo, ele tem um link lá para um vírus, para poder baixar um software que o Google encare como um vírus, entenda como um vírus, um software proibido. A partir desse momento, então, sua conta também pode ser suspensa por software malicioso. Só porque você tem um link para um site, que nesse site tem um link que leva para a pessoa poder baixar um software, que para o Google é um software malicioso. Então, eu trouxe algumas possibilidades para você do porquê sua conta foi suspensa. Outro item, nós podemos colocar mais um aqui. Vai listando, hein? Vai listando todos estes. Eu já peguei também para fazer consultoria aqui na Mazuquim, empresa que trabalha, que acontece muito, né? Com o chamado redirecionamento forçado. Então, o consumidor, ele vai acessar uma página e aí ele é forçado essa página é forçada a redirecionar para uma outra página. Ou seja, existe um refresh, existe um redirecionamento. Quando o consumidor ele é forçado a redirecionar, eu vou dar um exemplo para você poder entender até melhor. Sabe aqueles sites que nós entramos, aí quando nós queremos voltar nós não conseguimos? Aí aparece lá um alert, aí você dá um ok aqui, aí você tenta voltar, dá um alert, aí tenta voltar, dá um alert. Ou seja, porque ali existe um JavaScript, onde ele entende onde está o ponteiro do cursor do mouse do consumidor, e de acordo com as ações desse ponteiro do cursor do mouse, ele busca fazer o seguinte, se ele vai clicar no voltar, então, aproximou do voltar, aparece uma mensagem para ele não conseguir sair do site. Então, quando o consumidor ele é forçado a ir para uma outra URL, ou quando ele é forçado a ficar no seu site, software malicioso. Sua conta ela pode ser suspensa, porque você não pode forçar o consumidor a consumir o seu conteúdo. Você não pode forçar o usuário a ficar no seu site, tá? Então, essa é uma política que ela não é tão extensa, e você tem que entender o seguinte, como eu coloquei lá no começo do vídeo, né? Justamente para poder provocar você. O problema está em palavra-chave, o problema está no anúncio. Nunca estará em palavra-chave. Nunca estará em anúncio. O problema nunca estará no Google Ads em si. Quando nós falamos de software malicioso, quando nós falamos de site comprometido. Sempre estará a nível de plataforma. Sempre estará a nível do seu site, da sua loja virtual, da sua landing page. Então, o seu olhar ele sempre será direcionado para a sua plataforma, para a página de destino, porque o problema estará sempre lá. Volto a dizer, seja porque realmente tem um vírus, seja porque você está com o certificado desatualizado, seja porque o código ele tem brechas de segurança, seja porque tem link forçado, enfim, todas as explicações que eu trouxe, porque tem lá um redirecionamento, enfim, todas as explicações que eu trouxe para você aqui. O problema sempre vai estar em página de destino. Observa-se que, quando eu vou falando para você, você já pode entender como solucionar o problema, porque eu falei para você sobre essas problemáticas possíveis, então como solucionar? Quando nós falamos de um link forçado, o usuário está sendo forçado para ir para determinada página, ou sendo forçado a não conseguir sair do seu site, é só você remover isso. E aí, sua conta ela foi suspensa. Vamos pensar primeiro na conta suspensa, tá? A conta ela foi suspensa, você não tem outro caminho que não seja enviar uma contestação para o Google. Lembrando que, para você poder enviar uma contestação para o Google, você precisará de ter a sua conta verificada. Você precisará de fazer a verificação de anunciante. Então, pós-feita a verificação de anunciante, então abre-se a possibilidade de você enviar uma contestação. Ô Danilo, como é que eu envio uma contestação? Lá onde na conta do Google estiver aparecendo para você a política ao qual você foi suspenso, por exemplo, a política de software malicioso, você terá lá um entre em contato, um saiba mais, e a partir desse momento clicando, vai abrir a possibilidade. Se você já fez a verificação de anunciante para você enviar uma contestação, se você ainda não fez a verificação de anunciante, ele vai pedir para você realizar a primeira verificação de anunciante para habilitar a possibilidade do formulário. Quando você clicar lá para poder fazer a contestação, o formulário que vai abrir para você vai ser perguntado para ti:
qual é o país que você atua, qual é o seu site, feito várias perguntas para você. Coloque as respostas nessas perguntas, as mais originais, corretas possíveis. Ele vai pedir o seu domínio, e você vai colocar, esse é o domínio tal, ele vai perguntar se é de sua propriedade, a partir desse momento você vai colocar se o domínio está em seu nome ou não, etc. E a parte mais importante, são duas, na verdade, partes mais importantes, que é quando você tem um text area, que é no final, que ele pergunta, descreva o que aconteceu, né? E aí você vai ali fazer a sua defesa. Vamos imaginar que você realmente detectou vírus lá no site e você corrigiu. O que você vai fazer? São dois itens que são mais importantes. Você vai colocar: olá, tudo bem? Minha conta ela foi suspensa por software malicioso. Entretanto, eu fiz uma análise utilizando o software, vamos imaginar, vírus total. E nesse software eu pude identificar todas as URLs que estavam em conformidade, estavam infringindo as políticas, a rede de publicidade do Google Ads, as políticas do Google Ads, mas a partir do momento que eu tive ciência, eu fiz todas as correções, eliminando o vírus, e agora todas as páginas elas estão limpas, o site ele está totalmente agora sendo possível de ser acessado sem gerar comprometimento para o consumidor final. Haja vista, inclusive, que eu envio um print, aí a segunda parte, eu envio um print logo abaixo, da tela do vírus total, aonde mostra que todas as URLs elas estão agora sem infecção. Outro print também que eu envio é do Google Search Console, aonde no Google Search Console mostra a tela ao qual o site não tem problema de segurança. Aproveito também e envio um print do Google Safe Browsing, ao qual, ou nesse caso, você poderia colocar Google Safe Browsing ou inclusive um relatório de transparência. Envio um print do relatório de transparência do Google, mostrando que o site não tem infecção. Nenhuma das páginas do site estão infectadas. Gostaria, por gentileza, que minha conta fosse reativada, uma vez que meu site agora ele não existe comprometimento nenhum, não existe mais nenhum software malicioso. Ou seja, você foi rico na sua explicação. Aqui eu fui pensando e fui falando para você, tá? Mas você pode buscar, escrever direitinho isso. E o mais importante é colocar esses prints. Porque aí você falou pro Google: olha, Google, eu enxerguei o problema e eu solucionei o problema. Ah, Danilo, mas se for, por exemplo, a relação do SSL, o certificado do SSL, vai fazer a mesma coisa. Nós estávamos com um SSL com certificado expirado, mas já conversei com o programador e ele instalou um novo certificado SSL, ele renovou o certificado. Observa-se que existe um print logo abaixo. Nesse print você pode observar que está acessando normalmente. Mandei um print também do Google Search Console. Você vai fazer a mesma coisa. Tá? Fazer a mesma coisa. Deu pra compreender isso? Porque isso vai chegar, é o mais próximo que você tem, isso que eu tô citando pra você, é uma defesa mais próxima, é a mais próxima de você conseguir reativar a sua conta. É uma garantia de reativação de conta? Não tem garantia. Porque é o time de políticas do Google que vai analisar. Não tem garantia, mas é o mais próximo que você tem de conseguir reativar a sua conta. Beleza? Deu pra compreender isso? Danilo, mas e se for reprovação de anúncio? Reprovação de anúncio é um pouco mais tranquilo. Porque se você eliminou o problema, agora você só faz uma edição no seu anúncio para ele poder reprocessar. Fez a edição no anúncio e mesmo assim continua. Você imaginar que você entendeu que tinha de fato lá uma brecha de segurança no teu site. E aí você foi, editou o anúncio, ele entrou em processo de uma nova análise, você corrigiu o problema já. Mesmo assim o seu anúncio ele voltou como reprovado, né? Como um site comprometido. Mas você já arrumou, você tem certeza que você já arrumou o problema. Legal. Isso pode acontecer, Danilo, de voltar com o mesmo problema, site comprometido? Pode, porque gera cachê, tem memória cachê no Google. Então, o que você tem que fazer? Só editou o anúncio, ele continuou com o problema? Legal. O que você vai fazer? Vai mandar uma contestação ali. Vai lá no anúncio, lá no status, e vai contestar a decisão do Google. Você vai colocar, na verdade, que vai contestar a decisão, não. Você vai colocar que você realizou os procedimentos. Você vai clicar lá, contestar, e vai colocar que você realizou os procedimentos. Você fez a alteração necessária. A alteração e vai enviar. O Google ele vai demorar algumas horinhas ali para poder retornar para você. Vamos imaginar que ele requalifique. Ótimo, atingiu o seu objetivo. Agora, vamos imaginar hipoteticamente que ele não reativou. Não requalificou, perdão. Aqui estou falando agora de anúncio reprovado. Não requalificou o seu anúncio. O que você pode fazer? O que acontece? Isso falando por experiência aqui de Mazuquim. Às vezes você enxergou lá a brecha de segurança, enxergou qual era a problemática, aí você consertou essa problemática, você, então, foi lá e editou o anúncio, não adiantou, você talvez criou um outro grupo de anúncio, não adiantou, você criou um outro anúncio, não adiantou, você criou outra campanha, não adiantou, você contestou antes, não adiantou, o que você vai precisar de fazer? Você vai precisar de entrar no suporte do Google, é a última instância. Aí você entra no suporte do Google e aí ele vai pedir para você os prints. Ele vai pedir os prints de agora como que tá o seu site.
tá? Se de fato ele não tem mais essa brecha existente, né? Não é mais um site em que tem a possibilidade de gerar algum tipo de dano ao consumidor final. Geralmente eles vão pedir para você um print ali do Google Search Console. E tem um outro ponto também. Se eles encontrarem, se eles ainda tiverem lá no sistema deles, imagina que eles têm um scan, né? Então eles vão passar um escaneamento no teu site. Se eles encontrarem aonde, por exemplo, existem páginas que estão infectadas, ele vai informar para você. O suporte do Google vai informar: olha, eu entendi que você disse que as páginas elas não estão mais infectadas, mas aqui no meu scan ainda aparece essa URL, essa. E aí você tem que ser bastante esperto nesse sentido, tá? Por quê? Eu já peguei feedback do Google que era verdadeiro, que ainda assim existia mesmo problema. Eu já peguei a maioria, que era somente o problema do próprio Google de não conseguir, de ter cachê ali. E a partir desse momento, simplesmente o operador enviava novamente essas páginas dizendo que elas estavam infectadas, mas na prática elas não estavam. Qual é o ponto de inteligência, Danilo, que você quer dizer aqui? O ponto de inteligência passa em outros softwares, durante ali o processo que você esteja engajando no chat com o pessoal do Google. E mostra: olha, não tem aparecendo nada. Olha aqui dentro do Google Search Console, que é a plataforma de vocês. Olha aqui no relatório de transparência do próprio Google, que é de vocês. Não está apontando nada, não tem mais nada. Provavelmente algum problema no rastreamento de vocês. Insiste com o operador. É verdade, eu estou dizendo para você, insiste com o operador, tá? Porque infelizmente tem profissionais que eles querem sanar o seu problema, né? Eles são profissionais que de fato eles estão ali para fazer acontecer, mas tem muitos também que não estão, viu? Simplesmente ele pega lá o relatório que está no sistema: olha, tá com problema ainda, ó, vai embora, qual é o próximo? Então tem que ficar bastante no pé para que você consiga, enfim, ter o seu anúncio requalificado. Aqui eu não estou falando de suspensão de conta. Suspensão de conta não tem suporte do Google. Suspensão de conta não tem suporte do Google. Entretanto, o suporte via chat. Agora, reprovação você tem. Tudo bem? E aí você conversa com eles e, enfim, realmente ainda estava infectada as URLs, conversa com o seu programador para poder solucionar. Mas qual seria a solução, Danilo? O seu próprio programador dará a solução, ele terá que tirar o vírus. Muitas vezes ele vai precisar de remover todos os arquivos e colocar novos arquivos lá na sua hospedagem. Se você mesmo faz a gestão para ti, imagina que você faz, na verdade, o seu site, você tem lá um site WordPress, talvez você vai precisar desinstalar o seu WordPress, instalar novamente, tem que zerar a sua hospedagem. Zerar. Muitas vezes ele vai infectar tudo, até se você tivesse lá outros subdomínios, ele infecta tudo. Ele infecta todo o seu servidor, toda a sua hospedagem. Depende do vírus, depende do nível desse atacante, tá? Então, esse é um ponto que você deve analisar e como que você deve realizar, como você deve fazer para buscar requalificar o seu anúncio. Requalificação do seu anúncio eu acabei de explicar para ti. Assim também como você deve buscar reativar sua conta caso ela esteja suspensa por software malicioso. Deu para entender aqui? Deu para entender? Aqui nós falamos sobre os possíveis motivos da conta ser suspensa, o anúncio ele ser desqualificado, ele ser reprovado. E nós falamos sobre o que nós devemos fazer caso a conta esteja suspensa para reativar a conta, que é no envio da contestação de maneira rica, da forma como eu expliquei para você. E o que nós devemos fazer para requalificar o nosso anúncio da maneira como eu trouxe para você, com vários procedimentos. Primeiro, esquecendo o time de suporte do Google, fazendo a edição do anúncio, etc., né, conforme eu falei, mandando a contestação. Do contrário, na última instância, não deu certo, vai para suporte e fica no pé deles para que eles possam requalificar o seu anúncio se você tiver já certeza que está tudo certo. Enfim, que não tem mais problemática nenhuma, tá? Agora, para que nós possamos finalizar aqui o conteúdo, eu quero que você venha aqui para a tela do meu computador e eu vou mostrar alguns softwares para você, alguns sites, para que você possa fazer análise se de fato o seu site ele está comprometido ou não. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Deixa eu colocar aqui para a tela do meu computador. Vamos lá. Então, imagino eu que você já esteja aqui na tela do meu computador, né? Já esteja visualizando a tela do meu computador. Tem vários, tá? Um dos sites que nós temos para poder analisar é o virustotal.com, tá? Virustotal.com. Eu vou deixar aqui na URL, vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa analisar. Então, você vai clicar agora aqui em URL, você vai colocar o teu site. Vamos imaginar aqui, por exemplo, mazuquim.com.br. Ele vai começar a fazer um escaneamento. Ele vai fazer aqui o escaneamento, ó, e ele vai trazer, ó, se todas as páginas estão limpas ou se existe alguma problemática. Nesse caso que ele trouxe que todas as páginas elas estão limpas, não são páginas infectadas, tá? Se tiver alguma página infectada, ele trará para você. Tem outros também, além do vírus total, tem outros, inclusive, que trazem mais relatórios para você, relatórios, inclusive, ainda mais precisos. Tem, inclusive, sistemas que são pagos, tá? Esse aqui é um software gratuito, mas tem sistemas que são pagos, que trazem bastante insights. Outro que nós temos, que é o
Google Safe Browsing, enfim, que na verdade aqui é o relatório de transparência do Google, aonde aqui, ó, eu já coloquei mazuquim.com.br, né, porque pelo menos para mim estava demorando um pouquinho para poder processar, e é pra gente não demorar aqui no vídeo, ó, mazuquim.com.br, nenhum conteúdo não seguro foi encontrado. Você vai colocar o teu site aqui, vamos colocar um outro site qualquer, só para efeito de exemplo, vamos pensar aqui, Mazuquim Plus, que é a nossa escola.com.br. Coloquei aqui, aí ele começa a fazer a verificação, ó, também, nenhum conteúdo não seguro foi encontrado, tá? Se você tiver algum problema, ele vai aparecer aqui para você. Então, eu mostrei o vírus total, ele vai mostrar o URL por URL, esse aqui é mais completo, e aqui é do próprio Google, que ele vai mostrar se o seu site tem algum comprometimento ou não. Inclusive, se tiver lá o URL, o HTTPS, o SSL estiver com certificado vencido, ele vai mostrar como o seu site tem um potencial de invasão, um site potencial de invasão. Ele não vai mostrar vermelhinho aqui, não vai mostrar para você verdinho como nenhum conteúdo não seguro foi encontrado. Agora, o ponto mais importante dentre essas 3 URLs que estão abertas é essa terceira aqui, que é o Google Search Console, tá? No Google Search Console, nós temos a possibilidade, logo mais aqui embaixo, de visualizar problemas de segurança. Quando eu clico em problemas de segurança, olha aqui, se tiver algum problema de segurança, ele vai mostrar. No caso aqui é o da mazuquim.com.br. Ele está mostrando nenhum problema foi detectado. Daqui é print, você tem que pegar o print disso daqui e mandar para o Google. Print disso daqui e mandar para o Google. Print disso daqui, tela toda, tá? Tela cheia, que é um ponto meio que as pessoas erram. Você não vai mandar só um print disso daqui, ó. Vamos imaginar aqui, ó, pegar aqui uma captura de tela, ó. Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar qual parte? Vou pegar só aqui, Danilo, ó, só essa parte aqui, ó. Não, você vai pegar, não é só essa parte aqui, você vai pegar sempre tela toda. Sempre tela inteira. Sempre tela toda, absolutamente toda, ó. Tela toda, tá vendo que eu peguei aqui tela toda? Peguei tela toda aqui, ó. Tem os URLs aqui, desculpa, tem os ícones, tem o relógio, a data, peguei tudo, absolutamente tudo. E aí sim eu envio para o Google, pensando que aqui eu esteja falando sobre suspensão de conta, para poder buscar reativar a minha conta. Assim também como o site comprometido, se lá você estiver no chat do Google e o Google fala, não, ainda tem problema tal, você vai e envia para o Google esses prints. Danilo, não sei criar o Google Search Console. Danilo, não consegui acessar aqui o transparencyreport.google.com, que é o Safe Browsing. Não consegui acessar o vírus total, ou acessei o vírus total, mas você disse no vídeo que tem outros também. Enfim, tudo que você tiver como dúvidas, quiser pontuar algum item ou outro, utilize os comentários. Utilize aqui o campo de comentários e nós vamos engajando, tá? Nós vamos conversando, para que nós possamos buscar reativar a sua conta, requalificar os seus anúncios. E claro, caso você não queira, enfim, ter dor de cabeça com isso, você queira transferir essa responsabilidade para a Mazuquim, nós temos uma consultoria voltada à suspensão de conta, reprovação de anúncio. Deixei aqui no link da descrição, aqui um link na descrição do nosso, direto do WhatsApp, para que você possa entrar em contato com o nosso time de conversação inicial, nosso time de suporte inicial, para que ele entenda a sua real necessidade e a partir desse momento, então, quem sabe, mas o que pode fazer a consultoria para reativar a sua conta e ou para requalificar os seus anúncios. Tudo bem? Beleza? Se esse conteúdo ele foi relevante para você, eu espero que você possa curtir, que você possa compartilhar esse conteúdo e você possa se inscrever no nosso canal. Até porque muitos outros conteúdos sobre suspensões de contas, sobre reprovações de anúncios já existem no canal e nós estamos criando uma série de novos conteúdos atualizados aqui para que você possa ter sempre as boas práticas para que você, primeiro, consiga manter a sua conta sem ser suspensa, seus anúncios sem serem reprovados, mas caso tenha sido reprovado ou caso tenha sido a conta suspensa, para que você consiga, então, reativar sua conta, requalificar os seus anúncios, tá bom? Então se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.